Violência na Asa Sul. Ladrão de motos dá mal na 315 Sul. O dono da moto reagiu e atirou contra ele. E mesmo atingido na perna, ele ainda tentou roubar a moto de um carteiro que passava pelo local. Você tá vendo as imagens aí. A polícia militar foi chamada e o acusado foi levado para o hospital de base. Depois de medicado, ele foi preso. A reportagem é de Camila Andrade. O homem que aparece mancando ainda de capacete não foi vítima de uma queda ou acidente de moto, não. Trata-se de um assaltante que tinha acabado de ser baleado por uma vítima. Ainda assim, ele tenta outra abordagem, dessa vez contra um entregador dos Correios. Ele até que se agarra ao baú da moto, mas o funcionário acelera e ele cai ao chão. Antes de cair ao chão, depois de tentar assaltar o segundo motociclista, um funcionário dos Correios, esse homem teria tentado fugir da primeira vítima que o baleou, se escondendo dentro desse restaurante. Os funcionários que se preparavam para abrir a loja disseram que ele estava assim armado, mas que guardou a arma e disse que não pretendia cometer contra eles nenhum mal. Era por volta das 10h30 da manhã de sábado. O Pedro, que é um dos garçons, lembra bem. Eu levei um susto, porque quando eu voltei da porta aqui, para ver o que estava acontecendo, eu dei de cara com ele. Só que o que dividia a gente era uma janela, que a janela que dá do buffet para o salão, e a parede. Quando eu vi ele, eu levei um susto, já me escondi, só que nisso aí ele já falou que estava de boa. Só que ele estava armado, mas mesmo assim a gente não confiou, né? Em meio à confusão, algumas pessoas acionaram a polícia e, claro, o socorro. O homem de 30 anos foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital de base. Depois de medicado, ele foi conduzido à primeira delegacia e autuado pelas tentativas de roubo. Ele tentou render um primeiro carro, só que esse primeiro carro ele saiu. Aí o próximo que foi a moto, né? Que é a imagem que a gente vê, que é a dos Correios. Ele tenta, só que não consegue cair no chão. A nossa equipe conversou com algumas pessoas que frequentam a quadra. Todas elas se mostraram surpresas com o caso. Não é normal acontecer isso aqui, né? Na Asa Sul. Poxa, a gente ficou muito assustado, né? Porque a gente trabalha aqui há um tempo, nunca tinha visto nada parecido acontecendo, né? Então a gente ficou bastante assustado, saber que estava tão perto algo perigoso assim, né? Fiquei abismado, porque desde que eu comecei a trabalhar aqui, nunca tinha visto nem caso, nem suspeita de algo perigoso aqui nessa região. Aparentemente é um local seguro, estamos perto de uma vila militar, muitos policiais almoçam aqui, pessoas do exército almoçam aqui, direto a gente vê pessoas assim. Mas mesmo assim essas coisas acontecem, né? A gente sai de casa todos os dias e não tem uma certeza, né? Uma incerteza, todo dia a verdade é essa, é uma incerteza. Porque o mundo que a gente vive, a gente sabe que é um mundo que está cada vez ficando mais perigoso, né? Muito perigoso e não é diferente na área central de Brasília. Você revê essa cena. Imagine vocês o seguinte, esse homem aí de camisa azul, que tá de capacete, minutos antes ele tentou roubar uma moto muito cara. E quando ele partiu para cima dessa vítima, dessa moto, ele foi surpreendido porque esse homem reagiu e atirou na perna dele. A vítima então reage ao assalto, à primeira tentativa de assalto dele, atira e foge, sai do local. Esse ladrão, repito, de camisa azul que você vê no chão de capacete, ele continua na região e no desespero, ele tenta roubar a moto do carteiro, que estava ali, fazendo o seu trabalho, tentando entregar suas correspondências. E aí o carteiro, percebendo que é um assalto, é claro, consegue escapar, o homem cai no chão, ferido. Comerciantes da região chamam a polícia militar, ele é levado para o hospital de base e medicado e depois ele é preso. Quem tem mais detalhes, não é, de como está sendo feito esse trabalho na área central de Brasília, assustando muita gente, Josiane Ricardo, boa noite a você. Ela tem um convidado ao lado dela. Boa noite, Henrique. Boa noite para quem assiste o Cidade Alerta. Exatamente, eu estou aqui com o Major Brook, ele que é porta-voz aí da PMDF, e eu trouxe para a gente comentar essa situação aqui na área central de Brasília. Mas antes, Henrique, queria falar para você, para o Major Brook e para quem acompanha a gente aqui no Cidade Alerta, uma outra situação que também aconteceu aqui na região central de Brasília, que aconteceu no último sábado, que um motorista de uma Ferrari foi abordado ali por um homem que também estava numa motocicleta, assim como esse suspeito da reportagem da Camila Andrade, e esse homem teria sacado uma arma ali e anunciado o assalto para esse motorista da Ferrari.
Esse motorista, ele estava com o braço ali do lado de fora do carro, só que ele estava com um relógio super caro, conhecido aí da marca Rolex, mas tem um detalhe, era uma réplica. E esse homem depois fugiu e ele não foi encontrado, a polícia militar nem chegou a ser acionada, mas depois a polícia civil descobriu que essa moto que esse homem usava era inclusive roubada, tinha a placa ali adulterada. E essa outra situação que aconteceu aqui também na região central de Brasília, que na verdade já vinha acontecendo há um tempo, mas hoje a delegacia ali de proteção à criança e ao adolescente cumpriu um mandado de prisão para um homem suspeito de importunar sexualmente várias crianças e adolescentes aqui na região central de Brasília. E ele agia como? Andava num carro preto e mexia ali nas partes íntimas dele, na frente dessas crianças. Inclusive, a polícia militar prendeu esse suspeito ontem, mas ele foi liberado na delegacia. E hoje, esse homem foi preso novamente. Várias vítimas, inclusive, já reconheceram ele. Agora, eu vou falar com o Major Bruck, que tem mais informações, mais detalhes sobre a atuação da Polícia Militar aqui nessa região central de Brasília. Boa noite, Major. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, participar aqui do Cidade Alerta com o Henrique Chaves. E eu queria saber de você, como está o trabalho da polícia? Boa noite a todos. A Polícia Militar, ela não para. É um órgão que funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. E nessas ocorrências aí, todas as que foram acionadas, a Polícia Militar foi lá e fez a sua parte. Tanto prendendo um motociclista aqui que estava baleado, depois dele tentar roubar uma moto, inclusive moto dos Correios, quanto também esse indivíduo aí que de alguma forma por um tempo estava importunando sexualmente aí, inclusive crianças e adolescentes. Então a Polícia Militar de imediato, quando acionada, foi atrás desses dois criminosos aí e logrou êxito em prendê-los. Major, em relação a esse homem que atirou no suspeito de... Inclusive, a gente está bem na frente de onde aconteceu esse crime. Quem foi que deu o tiro na perna do suspeito de tentar roubar aí o carteiro dos Correios? Bom, a Polícia Militar não tem essa informação. Quando chegou ao local para realizar a prisão desse criminoso, que inclusive estava baleado, ele já estava sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros, foi conduzido ao hospital de base, houve uma escolta por parte da Polícia Militar e essas informações em relação a quem atirou agora estão na mão da investigação com a Polícia Judiciária. Major, o Henrique, eu vou passar a palavra para você. O Major está aqui, ele não consegue ouvir a gente, mas eu passo a pergunta para ele. Tá legal. Primeiro agradecer a presença da Polícia Militar mais uma vez ao nosso lado. Eu queria falar um pouquinho sobre o roubo da réplica de Rolex, né, na área central de Brasília. Quando você vai ver a imagem mais uma vez aí, o Cláudio vai colocar na tela, quando esse motoqueiro, né, depois você resume para ele, por favor, Josi, da melhor maneira possível, se aproxima da Ferrari, não é? E anuncia, olha, é um assalto, passa o relógio. Eu queria saber se o Major tem notícias, se aqui no DF também tem a preocupação com um grupo criminoso que gosta de roubar Rolex, como lá em São Paulo. Ou se não tem essa preocupação, foi apenas um acaso aí, não é? Um acaso. Ele viu o Rolex e tentou roubar. Major, o Henrique está perguntando sobre essa situação do Rolex. Aquele homem, ele para na frente dali do lado do carro, da Ferrari, que é um carro caro também, anuncia o assalto e diz a seguinte frase: passa o Rolex. O Henrique quer saber o seguinte: se aqui em Brasília tem alguma informação, alguma notícia aí por parte da Polícia Militar, se existe algum tipo de gangue especializada nesse tipo de relógio, porque em São Paulo existe, por exemplo. Como é que é essa história aqui? Na verdade, a gente não tem nenhuma informação específica que aponte alguma quadrilha que trabalhe exatamente com isso. Mas com certeza a gente observa que alguns criminosos eles buscam certos produtos com uma certa especificidade. Então, por exemplo, às vezes relógio de luxo, como teve um caso ano passado que eles buscaram uma lancha, um jet ski. Então são, obviamente, organizações criminosas, a gente pode imaginar, porém a informação e confirmação a gente não tem, mas que sim buscam produtos específicos e geralmente com compradores já específicos, que também comete o crime de receptação, de estar recebendo um produto roubado ou furtado. Ô Josi, outra avaliação que eu queria do Major aqui no nosso programa é sobre a dificuldade do trabalho preventivo da Polícia Militar para esse tipo de crime no meio da rua. Quando um homem, seja de bicicleta, seja de moto, se aproxima, né, e comete o crime.
Fica difícil o trabalho preventivo da Polícia Militar nesse sentido. Se ele tem alguma dica para todos nós. Mas olha só, o Henrique quer saber o seguinte, se existe alguma dificuldade aí da Polícia Militar em relação ao trabalho preventivo. É difícil você abordar uma pessoa assim no meio do trânsito. Eu queria saber se você tem alguma dica para a população de forma geral em relação a isso. É a pergunta do Henrique. Bom, em relação a trânsito, é sempre estar observando aí quem para do seu lado, muitas vezes motociclistas que têm uma fácil acesso ali pelos corredores entre duas faixas. Então sempre manter os vidros fechados. Ali no carro, pelo que se observa, ele era conversível, então realmente completamente ali vulnerável para uma ação de um oportunista, de um criminoso desse. Então manter os vidros fechados, dentro dos limites que prevê a legislação, ter o insufilme, que pode ali, de uma certa forma, esconder o que está acontecendo ali dentro, mas nunca deixar de observar. E também, se possível, não deixar exposto dentro do carro, mesmo em circulação, objetos de grande valor. Muitas vezes você está com o vidro aberto lá e o seu celular, muitas vezes, está naquele suporte ali de GPS. Pode ser de fácil acesso para esse criminoso. Então, são algumas dicas que a Polícia Militar aí fornece para você, cidadão. Pois não, Josi? É isso, viu, Henrique? Dessas 3 situações que a gente falou, temos 2 suspeitos presos e a gente continua, claro, acompanhando o trabalho da polícia aqui nessa região central de Brasília, no Distrito Federal e no entorno também. Legal. Eu quero lembrar também um trabalho que a Polícia Militar faz seu trabalho com muita segurança, de prender o indivíduo criminoso no meio da rua, leva para a delegacia, entrega para a Polícia Civil e não demora 2 ou 3 dias... né? Esse indivíduo, esse acusado do crime é solto. É o famoso enxugar gelo, né? Que vira e mexe a gente conversa com a Polícia Militar, que é um trabalho que a gente sabe que eles enfrentam na rotina mesmo deles todos os dias aqui na nossa cidade. Major, grande abraço, muito obrigado pela sua presença. Josiane Ricardo ao vivaço no Cidade.